Muito boa noite a todas, a todos e a todes. Estamos muito felizes e muito agradecidas de estar no Portão hoje com a Aline Marques, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a música e a música com as crianças. Falar um pouquinho de como que surgiu o Conversas de Portão, mas antes fazer minha autodescrição. Eu sou Fabíola, sou uma mulher branca, estou na sala da minha casa, com um sofá vermelho ao fundo, uma parede branca, meus cabelos são castanho escuro na altura dos ombros, estou com uma regatinha preta, uso óculos, que mais? Tenho um piercing no nariz, estou de batom marrom e agradeço mais uma vez a presença da Aline, o nosso Conversa de Portão, com o intuito de tornar mais acessível possível o alcance dessas conversas, fez uma parceria com o FENES, que é a Federação Nacional de Inclusão de Surdos, e agradecemos muito ao professor Juliano que acolheu essa proposta e que em breve vai, nas lives no YouTube, vai ter a interpretação em Libras. Eles estão preparando junto com os alunos do estágio. Algumas pessoas perguntam por que a gente usa algumas palavras como gordo, criança e todes, e nós estamos tendo essa opção por tentarmos nos adequar a uma linguagem neutra, inclusiva, porque a gente acredita que as lutas também estão atreladas às questões das linguagens. Um pouquinho de combinados. Os convidados que vêm no portão conversar, eles têm uma fala de mais ou menos 45 minutos. E aí, nesse período, quem quiser fazer pergunta, comentário, referência, qualquer coisa pode colocar no chat, que a gente vai acompanhando, e ao fim da fala da Aline, a gente coloca para vocês. A gente só pede, se for possível, para, se for pergunta, escrever pergunta em caixa alta, né? Todas as letras maiúsculas, para ficar mais fácil da gente identificar depois, tá bom? O Conversa de Portão surgiu da onde? Surgiu de 3 professoras, Adriele, Renata e eu, que estamos professoras de bebê na creche da Unicamp, que é da Divisão de Educação Infantil Complementar, e esse ano estávamos com a turma do Portão, que por causa da pandemia e desse período conturbado, teve que ficar do portão para dentro. Mas aí a gente se deparou com possibilidade de aprender, de compartilhar, e estamos aí recriando formas de nos comunicar, já que não dá para ser no portão presencial, é um portão virtual. Temos o site do Conversa de Portão, onde é possível ver o que já foi conversado aqui, as visitas que chegaram nesse portão e também a programação. Lá no Conversa também, no site, que a gente vai colocar no chat, a gente tem um manifesto que fala um pouco do porquê e das... Ai, gente, me fugiu a palavra, mas do intuito da gente fazer esse conversa. E lá no site tem o manifesto. Aí hoje eu acho que eu já falei demais, aí eu não vou ler, porque eu quero muito ouvir a Aline, tá, Aline? Mas lá no site tem esse manifesto para vocês darem uma olhadinha. Aline, muito bem-vinda. Eu vou fechar, como eu falei, a câmera e o microfone para ficar melhor a conexão. Aí a gente até pede para, durante a fala dela, ficar com a câmera e o microfone fechado para a gente conseguir manter a conexão estável. E aí depois, quando for falar, também daí pode abrir a câmera, se autodescrever para que as pessoas consigam acessar, né, a gente de várias formas, com várias linguagens. E é isso. Vamos ouvir. Boa noite, gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É com muito prazer que eu venho compartilhar um pouco da minha trajetória e da minha experiência como educadora musical. Vou contar um pouquinho para vocês, antes disso, a minha autodescrição, né?
Eu sou mulher, parda, tenho cabelos castanho escuro, olhos castanho escuro também. Meu cabelo fica um tanto abaixo do ombro, meio cacheado e volumoso. Tô com a blusa azul com floral, estampa meio floral. E tô usando um fone de ouvido branco. Ao fundo eu tenho uma parede da cor champanhe, mais ou menos, com um quadro de fotos, uma porta à minha direita, com um galinho de uma planta e um trompete de brinquedo, amarelo e vermelho. Então, começando, contando um pouco, né, da minha história. Eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, e lá em Fortaleza, a minha formação foi em filosofia, né? Todo mundo me pergunta se eu tenho formação em música e, é, e não, né? Eu tenho minha formação em filosofia e também arte terapia. Fiz uma formação complementar em arte terapia e toda a minha trajetória na música, na minha formação musical, ela é de cultura popular. Então, lá em Fortaleza, eu participei de afoxés, de maracatus, grupos musicais, samba de rosas e também a companhia Bate Palmas e maracatu solar, afoxé Oxum Odolá. E participei também de muitos cursos, né? O primeiro deles foi na Federal do Ceará, que era o NACE, o Núcleo de Africanidade Cearense, onde eu comecei a aprender percussão e logo depois fiquei como monitora, auxiliar também do grupo e daí eu não parei mais. Daí tudo que eu vivenciei assim em música começou a agregar na minha formação, na pessoa que eu sou, na minha vivência de cultura popular e como que eu fui parar na música, né? Porque eu fiz um monte de coisa. Hoje, esses dias, né, eu parei para pensar assim, nossa, como que eu vou explicar, né, a minha trajetória. E aí eu fiquei pensando que realmente eu fui professora de quase tudo que eu podia imaginar. Né? Eu comecei dando aula de reforço quando eu era adolescente, estava no ensino médio, e dava aula de reforço escolar. Depois comecei a dar aula de natação, dei aula depois que eu quase estava já me formando em filosofia, comecei a dar aula de história, de geografia no ensino médio, também no Fundamental 2. E daí fui indo, né? Percebi que eu gostava de dar aula. Então esse foi um primeiro norte assim na minha carreira como educadora. E a outra coisa que eu Ih, percebi que, posso te interromper rapidinho? Faz um favor pra gente. claro, Você consegue deixar ligada a câmera que você está usando como áudio? Porque senão na gravação vai sair a sua voz, mas vai sair a foto, entendeu? Não vai sair a sua imagem. entendi. Vou fazer o seguinte, então. Talvez fique um pouco instável, porque no computador eu não consegui ligar o áudio e no celular eu fico com Wi-Fi e às vezes corta um pouco, mas a gente vai tentando. A gente Tudo vai bem? conversando, tá bom? Aí Tá apareceu. bom, Tá? Obrigada, tá bom. Aline. Desculpa. Por nada, tudo bem. E aí outra coisa, né, como eu vinha falando, que eu percebi que eu gostava muito era de ficar trabalhando com criança. Então, por várias vezes eu estava trabalhando em alguma coisa, né, numa escola e nascia uma filha de alguém da família, né, uma prima. E aí vinha, deixa de dar aula, eu te pago o que você está ganhando para ficar cuidando da minha filha. E eu não pensava duas vezes. Logo assim, já tá bom, tudo bem. E aí então eu fiquei nessa troca, nesse troca-troca. Dava aula e aí daqui a pouco estava cuidando de alguém da família. Enfim, aí eu juntei essas duas coisas, né? E hoje é o que eu faço. Assim, eu sou educadora e trabalho com criança.
que na verdade foi o que eu percebi que eu gostava muito de fazer. Eu já dei aula para adultos de música, com percussão, com crianças, num projeto que chamava Mais Educação, lá em Fortaleza. E fui convidada para dar aula de educação musical por acaso, né? Alguém me chamou para trabalhar com um projeto, era uma coisa muito pontual numa escola. Eles iam fazer um projeto sobre ciranda, sobre roda e tudo mais. E alguém me indicou, e aí comecei a fazer esse projeto uma semana, 2 semanas e tal. E por ocasião do destino, o professor foi demitido por uma questão X na escola e me chamaram para assumir. E eu muito medrosa, sou muito medrosa, a Rete que me conhece um pouco mais aí sabe que eu não gosto nem de falar muito. Disse, nossa, mas eu não posso trabalhar com isso, não tenho formação em música e tal, ainda muito insegura, seria meu primeiro trabalho, né, nessa, sei lá, mais formal nessa área, e topei, né, então daí eu não parei mais. Assumi essa escola, depois assumi mais uma, e aí veio uma proposta de casamento, porque a minha atual esposa estava fazendo doutorado aqui em Campinas, e a gente conversou e tal, e aí, Fortaleza ou Campinas? E a gente optou por ficar em Campinas, então vim para cá, e, e aí, chegando aqui em Campinas, logo, como é uma área muito carente de profissional, então logo consegui aí uns trabalhos e tudo mais. E uma das escolas, que foi a primeira escola que eu, né, arrumei trampo, ainda estou lá até agora, é uma escola de música, né? E também, antes da pandemia, eu estava em outra escola de educação infantil, mas por conta de tudo isso, estamos em stand-by, né? E, então, fiquei pensando aqui como começar tudo isso, né? Depois que contasse um pouco de mim. E pensei o seguinte, né? Vou propor para vocês, não sei se vocês vão topar, a gente vai fazer uma pequena acolhida, certo? Que é com uma música que chama Funga Aláfia, eu acho que algumas pessoas podem conhecer, e pensei que pode ser bem interessante para a gente. A música só vai repetir Funga Aláfia, Axé, Axé. O que vai mudar é o que a gente vai fazer aqui. Quem quiser ligar a câmera, fique à vontade. Quem não quiser, né, a gente se acolhe aí com as fotinhas e tudo mais. Então a gente vai fazer assim, ó. Funga, aláfia, axé, axé. 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 Nessa pequena acolhida, obrigada por quem, né, chegou junto aí. A gente fala que meus pensamentos estão prontos para te receber, as minhas palavras são de acolhimento, meu coração está repleto de afetividade e eu não tenho nenhuma carta na manga. Então, é uma forma que eu costumo saudar meus alunos e eu acho uma acolhida bem interessante porque ela se torna um pouco inclusiva até, né? É uma canção africana em Yorubá que realmente é usada para dar as boas-vindas. Então, é assim que a gente começa. E queria que quem tivesse alguma pergunta no meio da fala, alguma coisa, pode perguntar. Se eu tava, na verdade, olhando o chat, mas eu posso olhar aqui no computador para também ir acompanhando as perguntas. Então tá, gente. Fico pensando, né? O que é que os professores, educadores podem querer saber sobre a nossa profissão? Né? Aí primeiro eu comecei a pensar, né? Como que está atuando o professor de música no Brasil? Como
baseado em que lei, né? Como que foi a trajetória desse professor na história e tudo mais. E aí eu fui, né, dar uma refrescada na mente e tal, e vi que o Brasil ele tem uma história, todo mundo há de concordar aí que o músico ele não é bem visto, né? Esses dias agora, dia 22 foi o dia do músico, e uma das coisas que a gente mais escuta é tipo assim, ah, você trabalha com o quê? Ah, eu sou músico. Não, eu sei, mas você trabalha com o quê? Como se o músico não fosse um trabalho oficial, né? Como se fosse só sei lá, uma atividade de lazer. E aí eu fiquei pensando, eu acho que essa frase traduz muito o que é trabalhar com música, né? Durante a história da educação musical no Brasil, a gente teve períodos em que a música simplesmente sumiu do currículo, né? A gente tem aí um século XIX praticamente, onde a música, ela do século XIX não, né? Do início do que a gente tem de educação escolar até o século XIX, a música ela estava praticamente incluída nas atividades das igrejas, né? Como a história do mundo aí, né? A música começou dentro das igrejas, do conhecimento, na verdade. E ficou até 1854, na verdade, quando foi incluída, né, a disciplina de música nas escolas. E aí a gente, nesse processo todo, né, de 54, 1854, primeira metade do século XX, segunda metade do século XX, ela ficou oscilando, né, entre ser uma disciplina, entre ser uma atividade, entre estar inclusa dentro da educação artística, né, a música já teve inclusa aí. Eu não sei o que vocês viveram, né, de música dentro da escola, mas se a gente for ouvir cada um tem uma história para contar. Ah, que tinha educação artística, eu tive aula de flauta, eu tive canto coral. Não, eu não tive nada. Então, assim, a gente tem uma história aí que ela dá pano para manga para muitas possibilidades. Então, um momento muito marcante na história da educação musical foi mais ou menos na década de 30, 1930, por aí, que chegou de volta ao Brasil o Heitor Villa-Lobos, que é muito conhecido, acho que todo mundo aqui deve já ter ouvido falar nele. Ele teve contato com um grande educador musical na Europa, e quando ele voltou para o Brasil, a gente estava aí, acho que entrando no período Getúlio Vargas, e ele viu que seria um momento propício para entrar com tudo com a educação musical, porque o contato que ele teve foi com um educador que falava que a gente educador teria que usar muito o material folclórico de cada país, né, para utilizar como conteúdo. Então ele pegou todo esse repertório, né, que a gente tem no Brasil de músicas populares, folclóricas, e juntou ao nacionalismo na época, e então montou grandes e grandes e grandes corais e fez formação com vários professores. E esses professores trabalhavam o que a gente conhece como canto orfeônico, né? Que é nada mais, nada menos que um grande coral, juntar muitas e muitas crianças, pessoas, né? Para cantar nos coros. E aí tem uma história aí de que ele juntou 42 mil crianças no estádio de futebol. E esse foi o maior coral, assim, que se fez na época. Eu nem sei se teve algum outro tão grande até hoje. Mas, enfim. Depois disso, a gente teve as LDBs, né, que incluíram a educação musical, depois tiraram a educação musical, substituíram pelas disciplinas de moral e cívica e tudo mais.
Então, a música, depois de 71, mais ou menos, ela ficou em stand-by por uns 40 anos fora da escola. Até que ela volta depois, em 96. Eu tenho umas pescas aqui que eu sou ruim com datas, tá, gente? Então, ela volta em 96 com o ensino da arte, mas ela não tá clara, assim. É educação artística, né? Então, o que é educação artística? Eles juntam basicamente todas as artes e tem o professor que era polivalente, né? E o professor polivalente, ele não tinha formação em tudo isso. Então, ele é um pouco no que ele é mais forte, onde ele sabe mais, onde ele estudou mais e tudo. Enfim, vocês sabem mais ou menos como que é isso. E aí, depois ela só volta em 2008, bem forte mesmo, com a obrigatoriedade da educação musical como conteúdo dentro da disciplina de artes. Então, em 2008, com a Lei 11.769, o professor de música volta para as escolas de forma mais intensa. Então, as escolas tiveram 3 anos para se adaptar. E o que que acontece, né? Algumas escolas de educação infantil colocaram a musicalização para os alunos. Algumas escolas no ensino fundamental colocam a música como uma possibilidade. Então, tem aula de flauta, que é ofertada, mas nem todos os alunos fazem. Tem aula de coral e tem aula de artes também. Então, é um misto assim de como isso acontece. E nessa lei também não tem claro assim sobre a formação do profissional, quantas horas por semana os alunos vão ter aula de música. Enfim, é uma confusão. Eu acho que desde o início a questão da música dentro da sala de aula. Isso tudo, na verdade, eu estou trazendo para a gente entender em que momento a gente está hoje, né? A gente já passou alguns anos aí de 2008 para cá e, assim, muita coisa não aconteceu, né? Então, fico pensando assim, como que é a realidade de vocês, o que é que acontece dentro dos espaços que vocês atuam? Tem uma pergunta. Aline, por que você acha que teve esse vai e volta ou essa desvalorização na educação musical? Então, eu acho que a gente tem essa tendência e a gente, quando eu falo, a gente bem maior. No nosso país, ele não valoriza a arte, né? Por isso que eu comecei com o professor de música, o musicista, trabalha com o quê, né? A gente escuta bem mais que isso. Você topa vir tocar no meu bar? Eu divulgo o seu trabalho. Mas como assim? Você vai divulgar o meu trabalho? Eu estou trabalhando, minha divulgação chegou até você, né? Então me contrata e paga, então. Então, a gente tem essa desvalorização muito grande. E a outra coisa que acontece também são os poucos cursos de arte. Eu acho que no país tem bem pouco. E é pouco valorizado. Acho que é bem mais chocante para uma família o filho dizer, filho, filha, que vai ser artista do que qualquer outra coisa. Não, você professor já é mais sofrido, vocês sabem disso, né? Poxa, você vai ser professor, mas professor é tão mal pago, imagina músico, né? Músico é incerto, ninguém sabe se trabalha, se não trabalha, quando vai trabalhar e tudo mais. Então eu acho que tem isso também, a desvalorização do artista no Brasil é muito absurda. E a outra coisa, assim, que eu acho que do vai e volta é dos governos em si, né? A gente está vivendo aí um governo, um desgoverno. Então, se você for imaginar o que é educação musical nesse desgoverno, assim, nem existe.
Então, graças a Deus que ele não está nem olhando para isso, porque senão ele tira a arte, tira tudo. Eu fiz na minha, é, na minha formação em filosofia, a minha monografia foi justamente a necessidade da arte. E para mim, assim, depois de ler um filósofo que tem um livro justamente chamado A Necessidade da Arte, que chama Ernest Fischer, ele diz o quanto a arte é necessária para o coletivo. A minha pergunta foi justamente qual a necessidade da arte no homem para o homem capitalista, porque o homem capitalista ele vai ficando cada vez mais eu e menos coletivo. E a arte ela traz de volta essa necessidade do coletivo, essa necessidade de troca, a valorização do eu mesmo, né? Quem sou eu, como eu me expresso, o que eu quero mudar e tudo mais. Então, quando você tem a questão da arte, né? Que já foi bem ressaltada aí nesses últimos momentos políticos, a gente viu, tipo, no Fora Temer e junta artista, no Fora Bolsonaro junta artista, porque eu acho que o artista ele tá o tempo todo dizendo o que ele quer, qual a necessidade dele, qual a vontade dele, o que que insatisfaz, e a obra artística ela fica muito cheia disso, né? A gente pode ver nas obras aí do da galera aí meu Deus, faltou a palavra. Enfim, daqui a pouco, na ditadura, gente, faltou a palavra, porque eu não quero mesmo ouvir nem falar sobre isso. Mas, enfim, então, continuando, assim, e na educação infantil, a arte em si, né, quanto à música, ela favorece muito, 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 muito o desenvolvimento da criançada. Assim, desde o início, no desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento, o estímulo, né, do desenvolvimento corporal, os movimentos, coordenação motora, deixa eu ver, a questão das conexões neurais mesmo, a interação social, o coletivo, a aquisição de repertório. Enfim, assim, se eu for falar, né, sobre os benefícios da educação musical para a criança, nossa, a gente vai muito longe. Então, assim, eu fico pensando como que é uma criança que desde cedo ela tem contato com arte, ela tem liberdade para se expressar, né? Num momento que a gente vive de tantas restrições, né? De fala, de ser mesmo. Então, a gente, felizmente, né, vive também outros processos aí de, eu vou usar a palavra rebeldia, porque quebra regras, né? De ser quem quer ser mesmo. Tipo, eu sou quem eu quero, eu uso meu cabelo da cor que eu quero. Apesar de que a gente sabe que não é tão fácil, são várias lutas aí, todos os dias, mas a arte ela possibilita isso também, né? Então, se eu fosse, para mim, definir uma educação que contempla o ser como todo, essa educação tem arte, né? Necessariamente. E para quem trabalha com criança sabe o quanto isso é fluido, né? Porque a criança ela vai de forma mais fácil, ela mergulha de forma mais fácil nesse ambiente. Então ele é propício, ele é frutífero, ele é forte, intenso e, óbvio, divertido, assim, na minha opinião, né? Então, é muito por aí, assim, que eu vejo a educação musical e como que funciona, como que é eficaz. E aí eu também queria ouvir um pouco, assim, de vocês, no sentido, como que é a realidade de vocês, o que que vocês
tem curiosidade de saber o que a gente pensa quando programa uma aula, quais as possibilidades, tipo, será que eu posso isso? Será que não seria melhor dessa forma e tudo mais? Então, na verdade, eu fiquei bem curiosa, assim, sobre o que os educadores pensam a respeito, porque, na verdade, a gente é visto como o professor que vai brincar com as crianças, como se a gente não levasse conteúdo, como se a gente fosse só uma recreação, como se a gente fosse qualquer coisa. Então, assim, que bom, as crianças adoram tanto a hora da música, porque elas brincam, porque não sei o que e tal e tal. Eu até entendo que isso é real e tudo mais. Na verdade, eu fico pensando que todo momento deveria ser assim quando se trabalha com criança. Então, tem mais perguntas? Isso, é exatamente isso. É um professor de apoio, não educador, exatamente. E mais ainda, assim, em muitas escolas, hoje, felizmente, eu tenho na minha cabeça que qualquer escola que me contrata e acha que eu sou professor de evento, professora de evento, hoje eu consigo, olha, não é esse o trabalho que eu faço, muito obrigada pelo contato, espero que você consiga alguém legal aí para sua escola. Porque a gente é muito contratado e muito chamado, e de cara na reunião eles já passam, olha, dia tal é dia das mães, então os alunos se preparam para a festa. Depois a gente tem a festa junina, que você trabalha também junto para as festas juninas, e depois você trabalha para festa tal, festa tal, festa tal, e você fica um professor de festinha. Então eu fico, não, eu não sou professor de festinha. Eu não sou professor de festinha. Eu posso trabalhar junto, porque na verdade existe um calendário na escola em que os eventos acabam sendo importantes e tudo mais. Trabalho junto, sim, faço um trabalho em conjunto com todas as professoras e tal, mas eu não sou a professora de evento. Posso buscar material, posso buscar música, posso buscar, enfim, infinitas ideias que surgirem aí, mas eu não sou essa professora de evento. Então a gente ou é a professora que brinca, exatamente, essa professora que fica ali no apoio, recreação e tudo mais, ou a gente é a professora de evento. São poucas as escolas que nos chamam e entendem a seriedade do trabalho e que tem recurso, que tem espaço, que tem material, porque na verdade, quando você vai numa sala de aula, você precisa de material, né? Eu preciso de massinha para trabalhar com os alunos, eu preciso de tinta, eu preciso de papel, eu preciso de piloto, você tem uma lista de material que você precisa para trabalhar. E o professor de música, às vezes, ele tem alguns cacarecos, que eu gosto de chamar assim. Então, você entra numa sala, que é uma sala é, onde a escola guarda aquelas coisas que não servem mais. Então, olha, tem isso aqui. Aí você vai olhar um monte de brinquedinho quebrado, que é o que você vai ter para trabalhar. E aí você fica, poxa, gente, como que eu vou fazer esse negócio funcionar? Mas beleza, né? Criatividade é o que mais a gente precisa aí para trabalhar nas escolas e tudo mais. E, e é muito chato, assim, você ir para um lugar onde você tem que pensar na sua aula sem uso de nada. Então, poxa, eu vou ali, vou aquela turma de 12, 15, e você tem sempre que pensar numa coisa mirabolante, porque você não tem muito recurso, então você acaba um pouco limitado. Isso também nos estimula muito, porque dessa forma a gente fica sempre pensando em como fazer dar certo e, e assim, sempre dá, né? De alguma forma ou de outra. Tem, tem também uma questão assim que muita gente fala, muita gente da nossa área já fala, né? Porque tem professor que só leva o violão e fica lá tocando musiquinha para os alunos e tudo mais. Aí eu fico pensando justamente nisso, né? Será que não é justamente por falta de recurso?
Será que ele tem acesso a alguma outra coisa, além do violão que ele leva, que é dele? Que nem isso tem nas escolas, um violão, um ukulele, um tambor, alguma coisa assim. É muito raro quando tem alguma coisa assim. Não vou dizer que não tem, mas o que acontece é que normalmente as escolas que têm material são escolas particulares e que são de alunos de famílias que têm grana. Então, assim, esses alunos eles já vão ter tudo, né? Essas crianças já têm muita coisa, então as escolas acabam tendo mais possibilidade de investimento. Mas você pensa, você vai numa escola pública, poxa, o que que eu vou usar, né? O que que eu tenho? Então, normalmente, eu já ouvi de colegas falando, né, de colegas pedagogas que falam, gente, não tem nada lá, não tem nada de material. Acostumado justamente com esse espaço da escola particular que tem muita coisa. Eu falo, essa minha referência, ela é muito de Fortaleza e eu não sei o quão ela é real aqui em Campinas, né, entre escola pública, minha vivência de escola pública, né, então... eu não posso falar muito aqui de Campinas, porque me chocou bastante quando eu cheguei aqui e vi as escolas com parquinhos muito bonitos, assim. Então, Fortaleza é bem mais difícil. Mas, enfim. Tá, então é total realidade aqui também, né? Aí, outra coisa que eu também falaria, material mesmo, acho que só em escolas elitizadas, pode crer. É isso mesmo. É uma pena, né? Isso é lamentável que seja dessa forma. Outra coisa também é a possibilidade que a música traz da inclusão, né? É bem, é bem intenso, assim. Eu já trabalhei num projeto com autistas e tinha uma turma em especial que eles separavam por vou dizer graus, tá? Mas por falta de uma palavra melhor. Então tinha uma turma que tinha autistas surdos e mudos. E foi um desafio gigantesco, assim. Eu fiquei pensando, né, como que eu vou trabalhar a música, que é algo que para a grande maioria está completamente atrelado à fala, à voz, né, à fonação e escuta. Então, nossa, eu fiquei matutando tempos e tempos até a primeira aula. Então, quando eu tive a primeira aula, que é aquela que você vai para experimentar e entender como que vai funcionar, e aí você percebe que as ondas sonoras são sentidas, então os alunos mergulham, tem o ukulele aqui, né? Então, tocando, você tem a vibração desse som. O tambor também, quando é tocado, tem vibração. Então, daí, nossa, surgiram muitas possibilidades de abraço mesmo, de abraçar o instrumento, de sentir a nota, de massagem sonora com o tambor. Então, isso foi muito legal. E de expressão corporal também. Na verdade, quando, no caso, colocava uma música e começava a fazer algum movimento que tinha correlação com essa música, né? Naturalmente, assim, isso virava uma dança. E a dança faz parte dessa música e ela pode ser sentida, né? E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito legal e me abriu horizontes para como ela também é inclusiva, como ela de novo, né, resgata o coletivo, porque para mim é isso, ela é coletiva, mesmo que quando feita por uma só pessoa. Bom, e aí eu queria um pouco ouvir vocês, não sei o que vocês têm para falar ou têm para perguntar. Eu tenho para falar, Claro, posso começar. legal. Eu achei muito legal você trazer essa perspectiva histórica, mas também de trazer o debate sobre a educação musical, porque eu tenho a impressão de que, assim, falando enquanto
pessoa que fez um curso de pedagogia, e falando pelo menos do curso que eu fiz na Unicamp, a gente não teve em nenhum momento nenhuma discussão sobre a importância da música na educação infantil, por exemplo. E aí, quando eu cheguei na educação infantil para trabalhar, eu vivi um contexto que é a música está presente em todos os momentos da rotina, né? E aí, uma outra coisa que eu observo é que, às vezes, a gente procura, né, assistir, fazer formação e tal, e essas coisas são meio que direcionadas para um tipo, façam vocês, né? Ou as pessoas vão muito atrás de tutoriais de como fazer, sem entender que é necessário ter um profissional mesmo, né? O educador musical é, como eu disse no chat, ele não é um educador de apoio. Ele é um educador que está ali para pensar, para planejar, para, né, para executar um conteúdo, uma pesquisa. Então, não dá para um pedagogo, por exemplo, ficar se acumulando de funções também nesse campo, porque fica Uhum. superficial, vira projeto, não vira o processo educativo mesmo, né? E aí eu tenho a Uhum. impressão de que o campo das artes ele é lidado dessa forma, são projetos, não é a educação contínua, presente, né? E eu esqueci de fazer minha audiodescrição. Vou parar tudo para fazer. 1000 anos fazendo conversa de portão e esqueci, né? Eu sou Renata, eu sou uma mulher gorda, branca, tenho cabelos curtos, estou com uma correntinha e um pingente redondo, atrás de mim tem uma parede branca e eu tô com um vestido de fundo preto com os desenhos coloridos. E aí eu já vou aproveitar para ler aqui a pergunta da Fabiola também para ficar gravado no áudio, mas antes eu queria te perguntar algo, que Uhum. para mim foi surpreendente você dizer a respeito da lei, de que é obrigatório, né, a educação musical. Aí a Fabiola colocou aqui no chat o link da lei, eu fui lá ler, e de fato, assim, são só 2 incisos. O primeiro diz que é obrigatório e o segundo está vetado. Então, ele fala Uhum. que é obrigatório ter educação musical, mas não coloca nenhum tipo de normativa sobre como Isso. executar isso. Ele fala que é obrigatório, mas não é exclusivo. A música É, pode estar embutida em alguma coisa. isso. E aí, uma pergunta que eu queria te fazer, quando você falou sobre as manifestações culturais e manifestações populares, eu percebo assim, o Brasil tem uma riqueza musical que vem dessas manifestações riquíssima e extremamente diversa. Mas também a gente tem um preconceito muito grande em cima das músicas que vêm exatamente desse mesmo lugar. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma valorização turística por causa dessas manifestações e principalmente por causa das manifestações musicais, a gente tem internamente no país um preconceito muito grande. E se você já sofreu algum tipo de preconceito ao propor algo nesse sentido, nas suas práticas, e que você também falasse um pouco sobre como é a sua experiência com crianças pequenas. E vou Uhum. ler aqui, por fim, a pergunta da Fabiola. Você falou em materiais e citou massinha, tinta, entre outros. Às vezes, quando a gente pensa em música, nos remetemos especificamente a instrumentos e canto. Poderia falar mais sobre esse olhar sobre a educação musical que não está restrito a cantar para as crianças? Claro. Então Aí eu vamos vou lá. deixar você falar aí. Tá. Então, quando você falou da lei, né, e que ela não é clara, é realmente isso, ela não é clara e é muito. O que ela deixa mais claro é isso, ela é obrigatória, ela se torna obrigatória, mas ela não é exclusiva, ou seja, você não precisa ter uma disciplina de musicalização, educação musical, ela pode estar inclusa em qualquer formato, em qualquer formato e de alguma forma. Não sei, é a mesma coisa, né? Enfim. Então, o que é que acontece? Aqui, eu conversando com alguns professores de música num curso em São Paulo, eles me falaram que eles davam oficinas de formação para pedagogos. Então, como que
foi possível inserir a música dentro da sala de aula, né? Fazendo formação com esses professores, os próprios pedagogos que já estavam trabalhando com essas turmas, para que eles atuassem também como professor de música. Então, isso é o que acontece muito. E tem escola que, inclusive, já fala, porque a música aqui, os professores mesmo trabalham, sabe? As tias cantam para as crianças. Então, o tempo todo elas estão cantando, então a música já está inserida. Então, esse é um formato que é bem comum. Então, como eu falei, assim, existem muitos formatos, eles são infinitos aí de possibilidades. E contemplam a lei, porque está incluído, ela existe, é obrigatório, mas não é exclusivo. Então, não é só um professor de música que pode fazer isso. Com relação a sofrer preconceito, é demais, assim, a gente vive isso o tempo todo. Por exemplo, uma música dessa, Funga Aláfia, de início, não, já vai tocar essas macumbas aí. Eu já fui muito chamada de macumbeira. E olha que eu só entrei num terreiro de Umbanda depois que eu vim para Campinas. Então, em Fortaleza, é demais. Nossa, você vai tocar um tambor e é macumba. Você vai cantar uma música africana, de origem africana, e é macumba. Ah, eu vou cantar então uma música dos povos originários, de boas-vindas, que era a minha segunda opção para a gente fazer hoje aqui, que é o Pauamé. Muito legal. Ah, não, mas isso é muito chato, isso é muito besta, isso é muito bobo, isso nossa, é demais, assim. Inclusive, nas escolas, pela direção, pela coordenação, que uma vez eu fiz a minha aula todinha, tá, os alunos gostaram. Aí tá, a minha ideia era fazer uma sequência de músicas com línguas diferentes, porque isso trabalha a linguagem nativa, a língua nativa, né? A linguagem das crianças. Então, às vezes, um R, um G, um Nha, que a criança não amadureceu ainda na língua nativa, você apresenta outra música e isso facilita um pouco o processo. E aí fiz Frère Jacques, que era uma música em francês. Aí depois trabalhei justamente Fungaláfia e fui chamada pela coordenação. Olha, eu entendo e tal, que você está fazendo o seu trabalho e tudo mais, mas essa música a gente não vai aceitar. E eu, por quê? Não, então, é porque essa música fala axé, axé, o meu filho, ele é de terreiro, ele tem relação com terreiro, e eu sei o que é que significa e tal e tal. Aí eu fiquei, só escutei, tudo mais. Os pais vão reclamar, porque tem filhos de pais evangélicos na escola e tudo mais e tal. Aí, quando eles terminaram de falar tudo, tá, existe algum problema de eu cantar uma música em francês na escola? Não tem nenhum problema. Existe algum problema se eu cantar La Cucaracha aqui na escola? Não, não tem problema. Então tem problema só se eu cantar axé, axé. Correto? Aí beleza. Peguei, tá até aqui do meu lado, esse livrinho aqui que é maravilhoso. Brincadeiras cantadas de cá e de lá. E aí mostrei o Fungaláfia, axé, axé, que estava no livro. Então, esse livro tem brincadeiras do mundo inteiro. E aí é isso que eu estou trabalhando com os alunos. É o meu norte, assim, com relação ao repertório nesse bimestre. Então, se tiver algum problema dos pais, você pode pedir para vir falar comigo, eu justifico, mostro o livro e tudo mais. Não tem nada a ver com macumba e tudo tem a ver com as nossas origens, tem a ver com o povo que a gente é e tudo, enfim. E essa história se diluiu, mas foi essa fala. E olha, tô vendo aqui que pediram para cantar o Boas-Vindas dos Povos Originários. Canto daqui a pouco pra gente. E a outra era para falar sobre a vivência de música com crianças pequenas. Muito legal. Existe
um educador que chama Edwin Gordon, e ele trabalha justamente com o musiquês, eu vou falar assim, o musiquês, porque na verdade ele fala que a música é uma linguagem igual qualquer outra. Então você precisa aprender a falar musiquês com música, né? Falando musiquês. Então ele sugere inicialmente que as crianças tenham contato com melodias, com frases rítmicas. Então, a gente insere bastante isso nas aulas com as crianças menores. Eu gosto muito, muito de trabalhar com histórias, histórias cantadas, pequenas histórias. Tudo isso é elemento, assim, para a criançada menor. Tem uma canção curtinha, que é de uma moça que chama Nadja Lopes, que eles gostam bastante. Inclusive, tem uma fotinha aí que daqui a pouco eu vou mostrar, que ela é fruto dessa música, né? Eu trabalhei ela justo com crianças menores, né? Que a gente faz pam param pam pararam pam 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 param pam pararam pam. E ela é uma musiquinha simples, né? Uma melodia simples. Mas o que é que ela traz, né? Ela não tem letra e ela só tem melodia. Então isso aguça a escuta das crianças para a melodia, que na verdade o que normalmente a gente faz muito é, é letrar, né? Então tem o sapo não lava o pé, a borboletinha e tudo mais. Então a criançada ela vai para a letra, porque ela já está muito acostumada a ouvir histórias. A gente vive no mundo falado, né? E não no mundo cantado. Então a gente começa a inserir com mais frequência esse universo cantado. Então, por exemplo, eu tenho. Daqui a pouco, gente, vocês vão ver aí. Eu trouxe alguns materiais para algumas fotinhas para a gente ver. E tem um áudio de um aluno. E ele está cantando uma música que chama Na Gruta do Rei da Montanha, uma música instrumental. É, e essa experiência foi feita através de palavras, mas palavras que trouxessem, desculpa, trouxessem o ritmo da canção e também já com a melodia. Então eles gostam muito, 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 assim, e fica na cabeça. Esse áudio uma mãe me mandou uma semana depois da aula e falou: aqui só se escuta essa música agora. E ele lá, pato, ganso, jacaré, jabuti, canguru, e cantando a peça do Edvard Grieg na Gruta do Rei da Montanha. Então, assim, é muito legal observar o quanto as crianças, elas aprendem muito rápido, elas assimilam muito rápido. E também com o movimento, né? Assim, eu gosto muito de trabalhar com movimento, porque o movimento é nato da criança, ela já está cheia de lugares em que ela tem que ficar sentada, que ela tem que ficar ali concentrada e a música ela permite essa movimentação, né? Então, por que não utilizar essa movimentação para a gente fazer essa música, né? Para fazer esse musiquês. Então, assim, é muito propício. Eu vou só voltar aqui para eu ouvir, para eu ler de novo aqui o que a Fabiola falou, que eu não estou lembrando. Nos remetemos ao instrumento. Sim, poderia falar mais sobre esse olhar, sobre a educação musical, que não está restrito a cantar para as crianças. Aí eu vou pedir para vocês, para responder essa pergunta, para mostrar um pouco as imagens que eu passei, pode ser? Sim, pode sim. Só Tá um bom. segundo. Enquanto isso, Aline, a Fá também perguntou se Tem mais. você já trabalhou com bebês. Sim, eu trabalho hoje em dia, né, com crianças a partir de 6, 8 meses. Na verdade, é criança que já está começando a sentar, que já tem um pouco mais de maturidade nessa questão de corpo mesmo, sabe? De estar presente, sentar no colo necessariamente dos pais, olhando para cima, que já tem
mais possibilidades ali de explorar o espaço. Olha, essa primeira... Eu gosto muito de trabalhar com as crianças com a ideia de partituras concretas, né? Então, essa primeira imagem foi uma música que a gente chama de Aiken Drum, que era um homem que vivia na Lua. E ele tem partes, né, na música original ele tem partes de comida. Então ele tem um braço com alguma comida, sei lá, braço de macarrão, os olhos de morango, a cabeça de feijão. Então as crianças fazem uma partitura com recortes de revista e nesse caso a gente fez uma adaptação para instrumentos, porque aí a gente tinha a possibilidade de trabalhar com instrumentos. Então a gente tem o Aiken Drum. Pode passar mais uma? Pronto. Essa aqui foi a música que eu falei para vocês. Essa arte feita com bambolês, né? Ela é dessa canção. Pam, param, pam, pararam, pam, 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 param, pam, pararam, pam, pam, param, pam, pararam, pam, 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 param, pam, pararam, pam. Então eles foram fazendo um caminho musical e esse caminho musical sempre costurado por essa canção. Então, o tempo todo que eles estavam fazendo, então às vezes eu parava no meio, pam, param, pam, pararam. E aí eles cantavam pam, que é a nota de relaxamento, é a nota que dá o tom à música e tudo mais. Então, foi bem legal. Então, assim, eu vou mostrar justamente nessa pergunta, respondendo essa pergunta, porque ele traz outros elementos que não só instrumentos. Pode passar mais um? Essa canção, né, feita nesse caso, com duas crianças de 4 anos, chama Catavento. É uma música que a gente trabalha a escala pentatônica e eles tocaram, eles experimentaram a canção e, por último, eles fizeram um catavento de picotes, né, com várias cores. Pode passar. Aqui a gente tem uma partitura, de novo, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de partitura, porque assim como todo o conteúdo ele fica registrado de alguma forma, né, concreta para a criança, então às vezes está trabalhando bichos do mar, então eles vão colar, eles vão desenhar, eles vão vivenciar aquilo de várias formas. Então a música ela também precisa ser vivenciada nesse concreto, né? Então aí a gente tem uma partitura que elas fizeram de uma brincadeira que chama Palo Bonito, que a gente faz assim, palo, 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 palo bonito, palo palo bonito, palo palo bonito, palo bonito, palo bonito, palo bonito, palo bonito, palo bonito, palo Então elas construíram a partitura toda, todas as vezes que a gente canta palo, elas fizeram uma linha para denominar o palo, que era uma linha vertical. O bonito, elas fizeram uma linha horizontal e o tem um círculo. Então elas procuraram qualquer objeto que desse a ideia de círculo, incluindo um banco, eu adorei o banco. E assim cada uma construiu sua partitura. Pode passar. Aqui eu gosto muito dessa imagem, depois vocês vão ver uma outra que também faz parte dessa atividade. A gente trabalhou ritmo, né? E não parece que a gente está trabalhando ritmo, né? Com essa imagem. A gente fez uma mandala e o ritmo dessa música encaixava perfeitamente em palavras. Essa é uma atividade que está num livro de uma educadora musical que chama Sofia Lopes, chama deixa eu ver aqui o nome. Blue is the Sea. Acho que é isso mesmo. Blue is the Sea. Sofia Lopes. E ela propõe uma atividade rítmica, que depois também tem a parte melódica,
em que a gente fala o nome de algumas figuras geométricas. Então, é rombo, romboide, trapézio, trapezoide. Então, elas vivenciaram esse ritmo. Eu fiz o registro de de alguns, de algumas imagens deles fazendo essas figuras e depois, no momento seguinte, a gente fez essa mandala. Então, eles curtiram bastante. A gente trabalha ritmo porque de tanta gente falar, né? Rombo, romboide, trapézio, trapezoide, tá. Então, assim, a gente vivencia, né, a música através de possibilidades infinitas, assim, acho que com um pouco de criatividade você consegue montar muitas ideias, muitas atividades. Pode passar mais uma. Acho que não sei quantas mais tem. Aí é uma atividade de uma criança de 2 anos para uma música que chama La Mariposa, que também é desse livro, que eles cantam La Mariposa en la cocina hace chocolate para su vecina. Então, depois que a gente fez essa música, tocou, cantou e tudo mais, eu sempre gosto de trazer para o concreto, né? Eles assimilam, eles levam para casa. Então, em casa eles têm uma coleção, teoricamente, né? E aí, não sei o quanto cada obra sobrevive. Eles têm uma coleção de partituras, como alguém que estuda piano, que estuda violão, que estuda flauta, tem o seu livrinho de partitura. Pode passar mais uma. Essa também é da mesma música, La Mariposa, que a gente fez com bolinhas e triângulos. Pode passar mais uma. Essa também faz parte daquela atividade lá, do rombo, romboide, trapézio, trapezoide. Aqui eles já foram para um plano em terceira dimensão, né? Já usaram mais dimensões do que o que tinha nas fotos anteriores. Mas aí que cada criança viajou, né? E aí, vamos juntar os triângulos. Desculpa, gente, aqui a participação canina é bem ativa. E eles viajaram em juntar os triângulos e montar uma pirâmide e tal. Pode passar mais uma. Aqui a gente estava trabalhando as máscaras, né? Que são bem comuns aí do nosso folclore. Aqui são crianças pequenas também, tá? 2 anos. Então é muito legal, assim, deles terem contato com esses elementos, essas figuras, né? Os parangolés, os mateus, né? A catirina, que são todos figuras cômicas, mas são figuras não tão usuais e comuns. Aí tem o rosto pintado, chapéu e tudo mais. Então a gente estava trabalhando essas figuras, né? Que tem esses personagens que tem na nossa cultura. Pode passar. Aqui a gente fez uma arte coletiva, cada turma, foi bem legal esse dia, cada turma passou por essa sala e eles pintaram um pedacinho. Nesse dia a gente fez uma escuta ativa, né? A gente escutou várias canções, né, tocadas por orquestra, e enquanto cada turma pintou um pedacinho. Então no final, né, essa obra ficou exposta na escola. E eles, né, todos, né, o tempo todo que passava, o bongô, eu pintei o bongô, eu pintei o trompete, eu pintei isso e tal e tal. Então cada um se sentiu presente e pertencente na obra. Isso foi muito legal. Pode passar. E essa em questão eu trouxe porque ela traz um tanto da nossa realidade, porque como a gente trabalha com música, às vezes dentro da escola, o barulho ele não é bem-vindo. Falar barulho porque é o que a gente escuta, né? O som, né, produzido não é tão bem-vindo. Com essa turma eu trabalhava com percussão.
Era uma turma de percussão especificamente. Então, em muitos momentos eu escutei, você não pode trabalhar com eles hoje, com música. Sério? Com percussão não posso, então, dar aula? Que foi programada, então não tem aula, eu vou para casa? Não, você fica com a turma, se assume a turma no seu horário, mas você não pode tocar, eles não podem tocar. Então a gente sempre é, inventava alguma coisa diferente para fazer. No caso, eles tinham uma quadra de areia, de vôlei de areia, futebol de areia e tudo mais. E nesse dia em especial, peguei meu celularzinho, né? Fiz essa mesma atividade de escuta ativa. A gente começou com a música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E a proposta era a construção de castelo de areia. E o que me espantou, na verdade, foi que os alunos eles tinham numa faixa de 10, 11, 12, já eram adolescentes, assim, pré-adolescentes, né? E eu pensei, nossa, eles não vão entrar nessa. Eles não vão mergulhar nessa atividade, não vai dar certo, vai ser um fracasso, porque a gente também fica nessas noias também. E foi uma surpresa, porque na verdade parecia que eles nunca tinham feito castelo de areia. Parecia que essa era uma vivência distante, assim, como se essa areia que tanto eles, né, correram e brincaram, jogaram vôlei, jogaram futebol, ela não pudesse se transformar em outra coisa. Então foi muito legal. Acho que com essa turma foi uma das aulas mais fantásticas que eu tive, né, como professora, de poder vivenciar eles mergulhados em uma atividade plástica, né, manual, de uma forma tão envolvente, com essa idade. Eu acho que essa é a última foto, se eu não me engano. Isso mesmo. E tinha mais alguma coisa, alguma pergunta aqui? Acho que não. Trabalho na Escola de Educação Infantil. Acho que é isso mesmo. Se tiver mais alguma coisa que eu perdi, se vocês que estão mais atentos no chat puderem me falar. Foi isso mesmo, Aline. Aline, a gente está aqui na live com a educadora musical da Dedi, que é a Sônia, e ela Que trabalha com a maravilha! gente. A Sônia que está com a câmera aberta. Sônia, Oi, Sônia. você tem o desejo de falar um pouco do que você vem desenvolvendo com as professoras nos últimos anos? Dar uma palavrinha para a gente? Se você pudesse autodescrever, falar um pouquinho Sim. como você é e onde você está aí, tá bom? Bom, meu nome é Sônia Martins, eu tenho cabelos brancos, 66 anos, já vivenciei bastante coisa com música, né? E fui musicista de orquestra sinfônica por 33 anos, quase 40 anos, sempre foi minha paixão trabalhar com criança. E eu saí do país para fazer uma pós-graduação em viola erudita, que era o meu instrumento, e voltei com pós-graduação em educação infantil. Com especialização, na verdade. Porque eu me encantei, sabe, assim. Então, me envolvi lá fora com o trabalho com criança e não voltei mesmo, né? Então, cheguei aqui na Unicamp, na orquestra da Unicamp, fui apresentando um projeto para crianças, tive muita dificuldade dentro da própria universidade de convencer a necessidade da educação infantil, de música da educação infantil. Cheguei a ponto de ir na sala e falar, não saio daqui enquanto eu não falar com o reitor. Eu tenho uma briguinha lá por causa disso. Gente, é muito importante, né? Então, eu estava assim, com um problema no braço, não conseguia tocar mais na orquestra, e acabei na DEDIC, que foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E a gente tem feito um trabalho muito bonito. E, infelizmente, quando eu aposentar, que já estou em processo de aposentadoria, não vai mais ter professor de música. A minha vaga morre comigo. Morre não quando eu vou morrer.
a vaga sai comigo. Então, é muito triste isso. Aí, agora, uns 2 anos atrás, eu falei assim, uau, eu vou sair, não vai ter mais música. Aí eu apresentei um projeto para os professores aprenderem o ukulele. Aí eu apresentei um projeto lá no GGBS, nós compramos um violão, um ukulele, 3 xilofones off e um teclado, então tem um material interessante, tem umas 30 professoras que já fizeram especialização comigo, muitas delas estão tocando, e a gente desenvolve um trabalho com movimento, desde os bebês, né? E os bebês se expressam de uma forma maravilhosa, né? A gente trabalha com, por exemplo, música e som em silêncio. A gente faz uma música com pausa, eles também pausam na hora. Bebê de 6 meses, assim, um negócio muito fantástico. Então, assim, eu cheguei a DIC meio com medo. Falei assim, eu vou trabalhar no Prodecad, são clientes maiores, que conseguem cantar, sabe? Depois eu fui vendo aqueles bebês, passando por eles, eu falei, E foi uma feliz ideia, porque assim, aí trabalhar com bebê eles são muito expressivos, muito receptivos. E as professoras, elas estão, inclusive eu convido mais professoras, mesmo se eu aposentar, para a gente estar fazendo esse trabalho gratuitamente, porque assim, gente, eu acordei tarde, eu devia estar fazendo isso desde que eu cheguei lá. Agora que me toquei, que vou formar as professoras, né? Aí eu dou uma formação assim do que a música representa, que é diferente da criança estar indo cantando pro lanche, meu lanchinho, né? É diferente, isso não é musicalizar, isso aí é a música no contexto, né? No cotidiano da criança. Então, a gente tem feito um trabalho bom, estou tendo retornos maravilhosos. Agora eu estou de licença médica. A Fabiola me convidou, obrigada pelo convite. E a gente tem feito esse trabalho, e essa fala da professora de música na escola. Eu também, num médico me perguntou, mas com o que você trabalha? Eu trabalho com música, né? Aconteceu a mesma coisa isso também. Não, mas o que você trabalha? Um médico me perguntando. Bom, enfim. É uma trajetória dura mesmo dentro da DEDI. Eu precisei brigar lá, por algumas coisas, sabe? E agora a gente afinou nossa fala, a gente descobriu uma maneira de trabalhar, né? Uma maneira de trabalhar com as crianças. E foi muito bom, está sendo muito bom com as professoras, com as crianças. E é muito difícil conseguir verba para instrumento. O que mandam de brinquedo quebrado, trompete de plástico quebrado para a sala de música, porque é da música. Não, isso é um brinquedo quebrado, não é instrumento. Diga-se de passagem, eles adoram comprar brinquedo não recomendado para a idade dos alunos. Sim, e às vezes aqueles eletrônicos que com som horroroso, que estraga todo o ouvido, bom, enfim. Lá a gente está tendo uma linguagem legal, o pessoal investe bastante na necessidade das crianças, as professoras têm tido bastante interesse. Eu só lamento que são mais de 100 professoras. Nesse tempo eu alcancei só umas 30, sabe? Tem professora aqui, não sei se está daqui, dessa turma agora, que eu nunca visitei na sala. São mais de 400 crianças. Eu sozinha, sabe? Aí, por isso que eu li os bebês, senão ficava toda dividida, né? Aí eu estava dando para o pré, ela falou, não, o bebê, porque aí a gente trabalha com uma musicalização e iniciação boa, né? E os bebês, eles realmente se transformam. Tive a oportunidade de ver um aluno autista completamente... Eu não tenho especialização em musicoterapia, mas as professoras fizeram um trabalho lindo com ele, e ele entrava na sala pulando que nem sapinho, sem parar. Nos 2, 3 primeiros encontros, porque o primeiro encontro foi uma música da Thelma Chan, do sapinho que pula. Então, ele me via ele pular, que nem sapinho. Aí tinha um combinado com a turma dele, era muito fofo.
E na turma dele tinha duas crianças também bem ativas, que antes eram assim, dispersas nessa atividade, né? E aí eu achei legal o trabalho das professoras, que eles trabalharam nessas outras duas crianças, elas começavam a ser cooperadoras, estavam ali ajudando apoiando o autista, sabe? E ele começou a participar no terceiro encontro, ele começou a entrar na roda. Aí eu passei a música do Seu Lomar, chegava na hora do bicho, ele au, au. Aí começou lá no lugar dele com a professora, não pulou mais, né? E a gente eu combinava com a professora, não chama ele para a roda, não fala isso ou não fala aquilo, deixa rolar, presta atenção. Então a gente aprendeu muito, sabe? Porque aí eu comecei a me interessar por esse assunto, sabe? Dessas crianças que são diferentes, né? Mais dispersas, mais ausentes. Ausentes ao nosso modo de ver, né? Que com certeza estão vendo mais do que a gente pensa, né? Então é um aprendizado para todos nós, né? Eu aprendi muito, agora infelizmente estou doente, a gente começa a ficar um pouco limitada, mas eu estou compondo, as professoras estão fazendo um trabalho muito bonito. Eu espero contribuir mais e mais. Que legal, Sônia. Gostei de saber de você. É um trabalho lindo, né? Que legal. Obrigada, Sônia. Ai, desculpa, Aline. Obrigada pelo convite, viu, gente? Obrigada pelo convite. Muito legal ouvir sua fala, porque eu fico impressionada que uma universidade que tem o curso de música, inclusive de licenciatura, que na verdade não são todos os alunos que optam pela licenciatura, a grande maioria, né, vai para o instrumento mesmo e não vai para a sala de aula, o que é uma pena. Mas como que pode a universidade que tem um curso, que vê a importância desse curso a ponto, né, de ter ali na lista de cursos e não ter aula de música na creche da instituição? Não tem vaga. Aliás, eu estava pedindo para vocês, viu, gente, que eu reconheço esse encontro hoje, agora, como tipo o primeiro encontro de uma iniciativa que deve ser tomada, sabe? A música chega a ser mais importante do que muita coisa na educação infantil. Porque através da música a gente atinge vários tipos de linguagens e várias coisas das crianças. E vocês não têm professor de música, não tem vaga. Eu estou lá porque eu fui reabilitada e a minha briga não foi com a DIC, foi com a coisa do INSS, a administração da Unicamp, mas como é que ela vai ser? Ela está tocando orquestra, como é que ela vai para lá? Eu tinha especialização em educação infantil. E para mostrar essa papelada toda, eu precisei brigar, entendeu? Então, a gente não precisa brigar para uma coisa tão óbvia. Então, eu gostaria de lançar aqui para vocês a ideia de ir atrás desse direito que vocês têm de ter professora de música, não só uma professora. A Unicamp tem um curso de licenciatura, tem um celeiro lá, muita gente boa para trabalhar como estagiários na DEDIC, e com uma professora ou professor devidamente contratado, não é só um não que não dá conta, 2. Como na educação motora, não tem uma meia dúzia lá? Para a música também precisa, gente, tá? Para a música precisa. Tá bom, filha? Eu lanço aqui esse meu pedido, eu quero ver. Posso aproveitar essa deixa da Sônia para falar uma coisa? Primeiro, agradecer, Sônia, por você ter iniciado essa caminhada na DEDIC. Ouvir a Aline hoje, ouvir você, me abriu a perspectiva assim, do quanto existem mudanças primárias a acontecerem, né? Principalmente do nosso entendimento e do entendimento dos educadores como um todo não só sobre essa importância, mas sobre o que é educação musical, né? Que não é um projetinho, que não é um apoio, que faz parte do desenvolvimento da criança. Tem uma lei, né? Embora ela não coloque a exclusividade, mas ela coloca a obrigatoriedade. Então, eu acho que esse é um argumento que a gente pode usar para dar força para esse pedido que você está fazendo hoje, né? Porque se é obrigatório, então precisa ter.
E Mas se não não é só a especi- lei, não é só a lei, está na BNCC, está no Sim, currículo lá, sim. Sim, entendeu? e como não coloca essa especificação, então quem tem que especificar somos nós, né? E aí Uhum. a instituição Uhum. pode colocar a partir das suas próprias experiências, como ela acha que tem que ser. E aí, aproveitando isso, né, que você comentou sobre o curso de licenciatura e tal, a gente, não sei se ele está aqui ainda, deixa eu ver, Vi1, Vi2, Otávio e Flávio, Sim, sim. vocês Nós que trabalhamos juntos, tiveram Otávio. experiência com a gente, com a Sônia, que são músicos, que estão traçando a caminhada na educação. Se vocês puderem comentar um pouco também Ah, o Otávio está aí? sobre. Otávio está aqui, É que eu estou viu? no celular. Legal. O Tô Flávio aqui. também. Tudo bem, Sônia? Oi, tudo bom? Tudo Muito bom. bom, foi muito bom trabalhar com o Otávio. E aquilo devia acontecer sempre, gente. A gente fica dependendo da gestão, se está afim, se não está, não vem assim, né? Pelo amor de Deus. Não, é um trabalhão também. Todos os lugares que eu passei, também todos era um professor só para todo mundo, para a instituição toda, ou não tinha, né? Eu passei em escola pública na Vila Gelim, em Campinas, ali em todas as unidades, né? Berçário, CC integral, parcial, tudo mais. Na APAI também, e é todos nesses moldes, assim, né? Não tem instrumento, se quiser tem que levar, tem que dar um jeito, aí é um professor só para todas as turmas, isso daí não pode fazer, ou tem muita preocupação, a Aline comentou no começo, né? De principalmente cânticos ou canções, mesmo que seja infantil, que tem a letra, principalmente Yorubá, né, que é o que mais ficou aqui consolidado no Brasil para a gente, né? Tem sempre alguma restrição, tem sempre né, alguma coisa para não trabalhar, é sempre uma dificuldade. E aí quando a gente começa a trabalhar com as crianças, todos os, assim, são pouquíssimos os professores, eu nem sei dizer se tem, né? Muito difícil ter algum professor que se oponha ou que não ache que seja importante, entendeu? Se ele não achava, quando começa a ter aula de música, os professores vêm procurar o professor de música, ou para integrar um projeto, ou para simplesmente continuar trabalhando com aquilo, elogiar o seu trabalho, ou pedir para aprender algum instrumento, para também poder ter essa vivência mais contínua com as crianças, porque, né, a maioria das outras disciplinas, né, indo um pouco mais para o ensino básico e tudo mais, mas todas as disciplinas têm mais convívio com as crianças, tem mais tempo na escola. A música é sempre uma vez por semana, e uma aula só, e olhe lá, e não tem esse apoio, ou não tem a aula, ou, não, né? É sempre uma dificuldade, mas quando ela acontece, rola sempre esse reconhecimento de que é essencial, né? E isso é sempre uma dificuldade também, mas que quando você começa a trabalhar e passar essas barreiras, sempre vale a pena, né? É muito bom. Sim, vale a pena. Porque quando você começa a entender, você já tem um tempinho que está lá. Eu comecei a entender como que eu tinha que trabalhar. Aí deu certo. A gente também tem que se situar no contexto, né? E começou a dar certo quando eu comecei a entender como é que funcionava, até emocionalmente, todo o grupo, toda a instituição. E eu falei assim, aí começou a aparecer sala de música, graças a Rosana Nascimento, ela abriu uma sala de música. Se aposentar, gente, não permitam que desmanchem a sala de música, não pode desmanchar a sala de música. Ah, não tem professor de música? Arruma, mas não pode desmanchar.
Porque lá tem xilofones caríssimos, tem teclado, violão, ukulele. Não é assim, tem tambores, né? Então vai desmanchar, e aí? Onde vai aquilo? Vocês vão para lá, para usufruir de tudo que tem lá, né? Para isso tem professoras que estão sendo formadas e pretendo atender mais. Não deixem fechar a sala de música. Então é isso aí, né? A gente fica lutando pelo Boa noite todo mundo. Boa noite. Obrigado, Rete, né, pelo convite a falar aí. Tô até meio tímido, faz um tempo aí que eu não falo com o pessoal da DEDIC, faz mais ou menos desde quinta-feira passada. A gente tem feito uma formação lá, Sônia. Acho que deve ter gente aqui da formação. Não é uma formação, era uma oficina para os funcionários da Unicamp, e aí acabou que eu encontrei muita gente da DEDIC, que foi muito legal, né? Principalmente porque foi um espaço que eu amei estar por lá, mas enfim, aí reencontrei o pessoal aí há pouco tempo, lembramos da Sônia, do pessoal de lá, então é um prazer mesmo estar aí com vocês aqui nesse encontro. Aliás, já estou empolgado para ouvir as outras conversas de portão. E, enfim, acho que ressoa tudo que você falou, Aline, eu acho que ressoa muito em todos nós educadores, né? Eu acho que é a realidade que a gente vive. Eu, né, já trabalho há bastante tempo também aqui em Campinas, e eu tento, a gente acaba que a gente caleja tanto, né, com toda essa problemática tão recorrente, que eu por exemplo, no meu trabalho, hoje eu tenho a minha maletinha de materiais, eu acho que todo mundo deve ter, né? Você tem os seus materiais que você leva, eu estou sempre produzindo novos materiais para levar para a sala de aula, porque para a sala de aula, né? Quando tem sala de aula, afinal, né? Mas assim, né? Para o nosso espaço, para aquele espaço que a gente acaba fazendo ser nosso, né? Então a gente tem que ressignificar, normalmente comigo acontece isso, ressignificar o espaço de música, né? Transformar um espaço, um parque, um salão, alguma coisa em um espaço para se produzir as nossas aulas. Enfim, eu acho que é muito bom. Eu tenho você, Flávio, como... Ai, Red, sabe que nem eu tenho o Flávio do passado como referência em educação musical, mas eu agradeço. Eu mudei tanta coisa, essa caminhada é tão louca, assim, eu agradeço mesmo. Eu encontrei a Red, foi um grande encontro aí, o pessoal todo da pedagogia, assim, que eu estive presente aí há um tempo atrás, né, já há uns anos, justamente por você ser essa mudança ativa. Ai, ai. E hoje, bom, vou falar um pouco dessa mudança só para pontuar, então, o porquê que eu mudei tanto. Acho que é um bom tema, assim. Eu sempre me identifiquei muito com projeto social, gosto de trabalhar em ONGs, nunca dei muito certo em escola particular, apesar de ter passado por várias, apesar de, inclusive, estar dando aula atualmente em escola particular, mas o meu coração canta nas organizações da sociedade civil, em escola pública e tudo mais. E aí, nessa caminhada, eu notei que essa minha visão que eu tinha, de que a gente aprende isso na faculdade, eu levava muito comigo, de que a música pela música, então de que a arte pela arte, de que a arte tem o seu valor próprio. E não estou negando isso, acho que tem total seu valor próprio, mas foi nas ONGs, ultimamente, que eu tenho trabalhado há 2 anos, 3 anos, que eu percebi que eu precisava aliar, mudar o meu ponto de vista do meu conteúdo, sabe? De trazer o meu conteúdo mais para perto das dificuldades que a própria pedagogia estava encontrando no ensino das crianças. Me lembro muito de uma fala da diretora, porque eu trabalho em uma entidade que a educação infantil é embaixo, numa ONG,
e subindo, quase subindo um pouco, dá para ver o alambrado ali de cima da educação do ensino fundamental, que é basicamente de onde as crianças saem dali e vão para a escola de cima. E eu ouvi a diretora lá de cima falando que as crianças estavam chegando despreparadas. Não vou entrar em discussão aqui, né, sobre toda essa problemática gigante do que é, enfim, não vou entrar em questão aqui sobre isso, mas eu notei que as minhas aulas, enfim, que eu precisava ajudar essas crianças a se prepararem para esse novo desafio que elas iam enfrentar ali, né, no próximo passo da jornada educativa delas. E aí eu, enfim, mudei uma série de paradigmas, acabei, enfim, traçando novos objetivos para as minhas aulas e tudo mais. Isso mudou completamente o meu jeito de fazer aula de música, né? Mesmo não concordando com essa preparação, né, que as crianças deviam chegar lá, mas eu tive que adequar, e eu acho que a música é isso, a musicalização é esse fazer coletivo ressoou muito em mim, Aline, porque, né, eu precisei me adaptar, dou aula como antigamente numa escola de educação infantil hoje no ensino particular, mas também tive que me reinventar para conta de uma necessidade em que essas crianças quase submetidas por conta de, enfim, da realidade da educação no nosso país. Gente, desculpa me alongar, perdão mesmo. Espero que tenha agregado aí. Que legal. Obrigada, Flávio. Márcia, você quer abrir o microfone, a câmera? Não sei, Aline, se você ia fazer algum comentário antes. Desculpa. Não, só ia agradecer mesmo a fala. Vamos tirar foto, então. Eu já foto junto. A Olivia vai tirar junto, gente. Márcia, o seu pedido de fala é para tirar foto? Não, não pedi pra falar. Ah, então é você, amor. É sua vez. Deixa eu abrir a câmera para a Olivia. Oi, Olivia. Já tá tirando foto. A Olivia quer acabar com a conversa de portão já. Ela tá dando horário já. Mas eu coloquei a mãozinha, não fui eu não, já tive que sair em cima de mim, desculpa, mas eu tenho uma pergunta para fazer para a Aline, então, que eu estava pensando aqui. Aline, como que um professor não músico, sem formação em música, o que poderia ser uma base para ele trabalhar com música? Porque assim, ao longo do processo, o que eu tenho percebido? Que a música, para marcar um tempo na escola, uma rotina, outras datas comemorativas, ela é extremamente desnecessária para as crianças. Eu nem considero música isso. Então, assim, de forma eficaz, né? O que a gente podia, o que o educador que não tem essa experiência com música, como que ele poderia trabalhar, uma vez que a gente já sabe que nas escolas não tem, e talvez não venha a ter tão cedo, concurso, alguma coisa assim, o que seria uma base para a gente fazer esse trabalho com as crianças? Oi, Márcia, boa noite. Então, o professor, na minha opinião, né, que trabalha com crianças, ele sempre conta histórias, correto? Então, uma das formas que a música pode estar atrelada é a contação de história. E aí você pode fazer um percurso de ambiente sonoro. Como assim ambiente sonoro, né? Por onde se passa a tua história? Onde é a tua imaginação como professora que vai contar essa história? Onde ela está? Que música está ali no fundo? Que música pode coexistir junto com essa história, né? Eu tenho alguns livrinhos que eu adoro. Eu simplesmente adoro. Esse é um deles. Chama Sopa Supimpa. Ele é maravilhoso. Então, assim, incorporar a música dessa forma, incorporar a música com parlendas,
incorporar a música com contos curtos, com histórias curtas, que tenham frases rítmicas. Deixa eu pensar aqui. Em atividades que elas vão fazer manuais, você pode colocar alguma música que faça sentido, que você acha que faça sentido. Porque, na verdade, o que que eu penso, né? Cada educador, ele tem um lugar de inspiração. Então, quando você escolhe aquela história te toca. Quando você escolhe uma brincadeira para fazer com as crianças, porque a brincadeira, ela está muito costurada no ambiente musical, ela faz sentido para você. Então, quando você usa aquilo que faz sentido para você como pessoa, que te toca, que te emociona e tudo, e você leva para a sala de aula, isso vai com uma bagagem muito linda, uma bagagem emocional, uma bagagem cultural mesmo. Porque você vai falar da tua infância, você está falando de um lugar dentro de você que é fantástico, entendeu? Então, eu acho que a música pode estar aí também. E outra coisa que até me deu ganho, até fiz uma anotaçãozinha aqui, é que o professor, ele pode se aproximar mais desse professor de música. É muito comum, assim, quando você vai assumir uma turma, né, para aula de música, o professor ele aproveita para dar aquela respirada, assim, nossa, 40, 50 minutos que eu vou ter aqui fazendo outra coisa, porque normalmente eles têm vocês, né, tem um monte de coisa ali para fazer, para organizar e tal, então muita gente aproveita, e tem gente que aproveita para dar aquela respirada, beber uma água, vai ao banheiro e tudo mais. E às vezes é legal também participar, não como professora que vai ficar, isso me incomoda um tanto, professora que vai junto com a turma e fica, fulano, senta, fulano, fica ali fazendo intervenção o tempo todo na aula, e na verdade, quando na verdade ele pode participar também ativamente, então ele vai fazer junto, como, como processo mesmo ali de aproximação daquela turma, de entender o que, que eles estão vivenciando, de se desafiar também. Eu acho que o professor, enquanto aluno, ele também precisa de desafios para entender que o universo é aquele daquele aluno que está o tempo todo sendo desafiado né, a fazer uma atividade nova, uma atividade diferente. Eu falo muito aqui em casa assim, que eu sou a pessoa que fica buscando o curso, né? Então, qualquer curso de formação, assim, que eu vejo que tem uma qualidade, que é uma galera legal e tal, então eu vou e faço, assim, participo do curso como se fosse um aluno meu. Não vou muito com essa cabeça de professor, eu quero pegar essas atividades, eu quero entender isso, não. Eu vou para vivenciar um tanto, né? Porque eu acho que isso faz parte do professor, essa vivência no aprendizado também. Então, se desafiar é uma boa. Às vezes até fazer uma aula de música também. Posso falar um pouco um minutinho? Nós temos uma coleçãozinha de contos sonoros. A professora canta pelo menos 2 músicas durante a história. A gente compôs vários contos sonoros e que usa instrumentos musicais para fazer os sons da natureza e das vozes dos bichos. Então, o reco-reco, por exemplo, faz rabbit, os sininhos, os guizos fazem os passarinhos e outros mais, né? A cachoeira, o rio, barulho do vento. Então, Márcia, nós temos alguns contos, né? A Márcia se inscreveu 2 vezes no curso e acabou não conseguindo fazer. A saída seria, Márcia, vocês procurarem fazer formação mesmo, não tem como. E o curso do ukulele, as meninas tiveram só 10 aulas para estar tocando o que elas estão tocando. 10 aulas, não mais que isso. Né? Então, é mais fácil do que vocês pensam. É só tomar um rumo, assim, de colocar como foco fazer formação musical. E depende muito do professor também, sabe? Do cara certo, na hora certa, né? Então, assim, uma metodologia bem enxuta para... Eu não quero tomar meses das professoras, mas um pouquinho, assim, já estão tocando. Então, tem um material, tá? E essa coisa das histórias é muito válida mesmo.
É muito, muito importante trabalhar com as histórias, né? E aí você insere música na própria história. A galinha estava tendo um não sei o quê, o pintinho nasceu, aí canta a música do pintinho amarelinho, e assim vai. As 2, 3 músicas no mesmo conto sonoro. E é muito divertido. A Jéssica tinha pedido para falar. Está aí, Jéssica? Cadê ela? Ela está aqui. Vem, Jéssica, no nosso portão. Jéssica. Enquanto a Jéssica não vem, eu ia sugerir, não sei se a Aline quer mostrar o áudio, eu vou tentar colocar, não sei se você quer que coloque agora. Ah, Na legal, pode verdade, eu vou ser. tentar reproduzir, pode ser? Aí, a Jéssica Sim, chegou! A Jéssica eu ia chegou, com fazer licença. aquilo e não conseguia, me desculpem. Boa noite, Aline. Desculpa, turma, entrei um pouquinho mais tarde, tive uma consulta médica e estou sem internet fora de casa, problemas com a TIM. Então, eu não conseguia me conectar. Aí, chegando em casa, já entrei desesperada. E eu perdi um pedaço da sua fala, que lamentavelmente vou tentar recuperar quando assistir novamente o Portão, quando ele tiver totalmente gravado. Mas, assim, o que eu ouvi de você, nossa, que maravilha, emocionante seu trabalho. E, nossa, abre tantas perspectivas, né? Teve um ano que eu trabalhei com a Fabiola, e a Fabiola canta o tempo todo, parece um passarinho. E as crianças amavam, adoravam a cantoria. E ela tem uma memória fantástica, ela canta de tudo, de tudo, de tudo, e as crianças curtiam. Eu aprendi muito com ela, porque como eu era uma professora meio velhinha já, eu tinha um repertório meio velhinho também. E tinha uma memória muito boa, mas com o tempo a memória vai se indo também, né? Então a gente precisa mesmo se reciclar. Eu, eu tenho só que elogiar o trabalho da Sônia, que foi fantástico, foi uma luta muito grande a dela dentro da DEDIC, nas gestões que ela trabalhou e trabalha ainda, né? Até ela ter conseguido essa sala foi um grande ganho mesmo, foi uma luta, e convencer as pessoas a participarem e ter esse olhar realmente da importância da música para as crianças, né? Então, realmente, como a Sônia acabou de falar, tudo chega no seu tempo, né? Muita gente desacreditava desse trabalho e da importância. Hoje a gente vê que é essencial a criança cantar, que é essencial ter o ritmo, essa batida e ter outros repertórios, outras músicas, outras falas, né? Então você ampliou muito, achei lindo o trabalho deles se expressarem através da plasticidade, através de outras composições, e não só aquelas que a gente manda eles ficarem quietos para repetir a aula que o professor está dando, e cria aquele estresse, a criança não está afim naquela hora, e às vezes a sala é pequenininha, aí você coloca 15, 16 crianças, e é um estresse, você transpira, você não sabe o que fazer, e realmente, sabe, tem que se pensar muito nesses espaços, na maneira como as crianças se envolvem, e o que a Sônia também falou, né? Começar desde bebê, né? Para essa criança já ir criando esse gosto do batuque, do balbuceio do bebê, né? E dar os parabéns, meninas. Desculpem que eu me atrasei para entrar um pouquinho, tô meio sem internet, meio lerdinha aqui. Mas, gente, parabéns, aprendi um montão. Muito lindo o seu trabalho, Aline. Maravilhoso esse portão hoje. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, Jéssica, Márcia, Sônia, Flávio, Otávio, né, que estão contribuindo aí com as falas. A Rete pediu para cantar o Canto de Boas-Vindas dos povos originários.
Eu selecionei um, mas eu já vou deixar a dica. Existe um livro online fantástico que chama Contos da Floresta, da Magda Pucci e da Berenice de Almeida. E ele traz uma coletânea. Então, ele tem a partitura de alguns cantos, tem a letra, tem também a forma como fala e tem a tradução. Então, é lindo, está disponível online no site. E quem tiver interesse, escuta lá. Essa música eu tirei desse livro. Fala o compositor, como é que é? O autor do livro? Já tá aí no chat. Ah, tá aí. Cantos da Floresta. Você vai direitinho no link lá do site. E a música chama Pauamé. E a origem dela é dos povos Krenak, lá de Minas Gerais. E é um canto de boas-vindas que a gente usa a palma e usa o pé. Aqui não vai dar para ver o pé, mas eu vou tentar bater aqui para dar o vivo. Vou até colocar um negócio aqui no meu pé para ver se dá para escutar melhor. Eles cantam assim: na grantando não gri, na grantando não gri, grire ré, pauamé, 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 grire ré, pauamé, na grantando não gri, na grantando não gri, grire ré, pauamé, 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 grire ré, pauamé. É por aí. É bem bonito. Eba, que lindo! No áudio original, vocês vão escutar as crianças e os jovens cantando e eles entram num entusiasmo tão grande que você sente, assim, é bonito demais. Eles batem palmas, batem os pés. E isso é bem incomum nas canções, que eles usam o A, B, B, A, que pra gente não é muito comum. A gente faz A, B, B, né? Então eles fazem A, B, B, A. Então, para quem da música aí vai entender. E o que foi a outra coisa, o áudio, né, do meu aluninho, que ficou. Você falou que talvez consiga colocar. Sim, só um segundo, já vou. Tá bom, Fabiola. Maravilhosa. Ixi, gente, tô com probleminha. Travando, Vou né? tentar de novo para ver se ele vai sem travar. Acho que deu uma travadinha aí, mas mais ou menos deu para entender. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar deixar o meu microfone aberto e colocar para tocar de novo, vocês me sinalizam se melhora. Tá. Será que você não coloca? Eu vou tentar pôr no WhatsApp, pôr pertinho aqui, ver se dá para ouvir. Peraí. Foi muito legal. Essa aula foi uma aula divertidíssima, né? Eles estavam trabalhando uma música na Gruta do Rei da Montanha. Que lindo! Eu ouvi várias vezes. Eles desenharam a montanha, eles fizeram a gruta dentro da montanha, pintaram a montanha e viajaram, quem era esse rei,
várias histórias. Existe uma história mesmo que narra, e essa música faz parte dessa história. Eu não contei a história, não entrei no mérito aí. E eles construíram a própria história, e essa música ficou, assim, eles cantam até hoje. Vamos fazer a Gruta do Rei da Montanha, vamos fazer a Gruta do Rei da Montanha. Então, assim, é muito legal, muito legal. E aí, quando eles escutam, eu recebo muitos áudios, né, dos pais dos alunos, com a gravação deles, né? Tia Aline, você pode me dizer quem fez essa música? Porque não lembrava, né? Aí eu mandei o link do YouTube para escutar, falei o nome do compositor, e é muito legal você perceber que um aluno tão pequeno, uma criança tão pequena, né, tá atenta quem foi que compôs a música, qual a parte preferida daquela música. Então é muito legal. Eu viajo assim na ideia do quanto eles assimilam rápido, do quanto eles se apropriam disso. É muito bonito. Estão perguntando aqui, Aline, no chat, se a gente pode compartilhar esse áudio. Tem que pedir autorização, provavelmente, né, para os Vou pais. perguntar para a mãe. Eu acho que por ser áudio, né, talvez ela não se importe tanto, mas aí qualquer coisa eu mando. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Quer colocar mais alguma coisa? Vamos lá. Só agradecer essa maravilhosa aula hoje. Obrigada. Gente, eu vou falar uma coisinha aqui para vocês da produção Conversa de Portão. A gente pensou nessa sequência de conversas a primeira vez, acho que foi em março ou abril. Foi bem no comecinho da pandemia, assim, quando a gente estava conversando entre nós sobre o que a gente poderia fazer, né, nesse distanciamento e tal. E aí, logo de cara, veio essa vontade de juntar essas pessoas que a gente conhece, que são amigos, amigas, ou que a gente não tem essa proximidade de amizade, mas admira muito o trabalho, e dá a possibilidade de ouvir, de conversar e de compartilhar com as nossas amigas, né, da nossa equipe e tal. E aí, o seu nome, Aline, apareceu na primeira leva da listinha, o seu, do Tavinho, que está aqui. E eu estou muito feliz que tenha dado certo. Eu estou muito feliz que você está aqui, porque, gente, a Aline é minha irmã, minha amiga, e às vezes a gente compartilha assim umas experiências. Nossa, e eu fico assim tão encantada e eu tô tão feliz de poder compartilhar um pouco desse encantamento que eu tenho sobre o trabalho dela, sobre essa sensibilidade, mas também sobre esse engajamento mesmo, né, da educação musical. E Aline, mana, muito obrigada pela conversa de hoje. A gente está aqui, ver as imagens que você trouxe, a discussão que você trouxe, essa ampliação da visão, essa provocação que você deixou na gente também, de entender a educação musical, né, com a seriedade que merece. Agradecer de novo a Sônia, que é a nossa educadora musical na DEDIC, por estar aqui com a gente, por fortalecer, por ter compartilhado também as suas opiniões. E a todo mundo que está aqui até agora, muito obrigada. E antes da Aline fazer a sua falinha final aí, da Adriele se autodescrever, porque a Adriele, a autodescrição da Adriele é o momento esperado no Conversa de Portão, por algumas. Convidar vocês para a conversa da semana que vem, que será com o Ailton. Ele vai falar sobre intolerância religiosa. Porque a gente não descansa. A gente não descansa nos temas da Conversa de Portão, a gente quer ser polêmica mesmo, e na verdade não é polêmica, né? É falar sobre as coisas que faltam mesmo, a gente saber mais enquanto educadoras. Só tema bom, isso mesmo, Vanilda, só tema bom. Só coisa boa, Rete. Só. Eu tô ansiosíssima para a conversa semana que vem. E é isso. Dri, você quer falar alguma coisa?
Eu queria propor uma canção da despedida, Aline. Não tem nada. Claro! Mas é claro que tem. Vamos todos cantar a música que a Aline ensinar para nós. Acho que essa todo mundo conhece. E a minha proposição é que eu já participei de alguns. Eu sei que todo mundo tira aquela fotinha final. E a fotinha final, a minha proposta é todo mundo cantando e, né, ativo aí na música final. Mas vou falar isso, fazer essa parte, né? Depois que todo mundo tiver suas considerações aí de vocês todas, se alguém tiver mais alguma coisa para falar. Eu tenho que, assim que você ensinar a gente, todo mundo abre o microfone para cantar junto. E as câmeras também. Ó. Sim. Então, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, né, a todo mundo, a vocês pelo convite. Rete, Adriele, Fabiola, pela recepção. E agradeço, assim, esse momento para poder expor um pouco, né, do que a gente vive, da nossa realidade, assim, das dificuldades e também das coisas boas, porque a gente lida com música e é sempre muito, muito, muito prazeroso, independente de qualquer coisa. E é isso, eu só tenho a agradecer mesmo. Ó, estão dizendo que abrir o microfone junto, vamos cantar junto, não dá confusão terrível. Mas conversa de portão, gente, é babado e confusão. A gente vai tentar mesmo assim, tá bom? Ó, eu trouxe uma música que não é da minha terra. Não é da minha terra, mas é perto, é lá do Pará. E é uma música que eu peguei. Todo mundo deve conhecer essa música. Que é do Pinduca, Carimbó. Conhecem? Beleza. Abre o microfone, gente. Abre o microfone. Chocada que ninguém conhece. Dona Maria, que dança é essa? E a gente dança só. Dona Maria, que dança é essa? Carimbó. Dona Maria, que dança é essa? E a gente dança só. Dona Maria, que dança é essa? Um braço pra cima, um braço pra baixo. Agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão. Tá. Batendo também o pé. Só falta bater a mão. Dona Maria que dança essa dia que a gente dança. Dona Maria que dança essa Dona Maria que dança essa dia que a gente dança. Dona Maria que dança essa um braço pra cima, um braço pra baixo. Agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão. Batendo também o pé. Só falta bater a mão. Batendo também o pé.